Imagine viver em um lugar onde sorrir pode ser um crime, onde usar calça ou batom vermelho é motivo de punição e onde até sonhar com liberdade é considerado traição. Esse lugar existe e se chama Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Pouco se sabe sobre o que realmente acontece lá dentro, mas os poucos relatos que escapam das fronteiras revelam um cenário assustador, especialmente para as mulheres. Leis estranhas, punições absurdas e uma rotina que mais parece saída de um filme de terror. Então prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos revelar as 15 regras mais chocantes e extremas que as mulheres norte-coreanas são obrigadas a seguir. Algumas delas são tão inacreditáveis que você vai se perguntar: como isso ainda é possível em pleno século XXI? Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Ser mulher. Na Coreia do Norte, as mulheres não têm o direito de decidir quando ou se querem ser mães. O país proíbe todas as formas de controle de natalidade. Pílulas anticoncepcionais, preservativos ou qualquer outro método contraceptivo são vistos pelo regime como itens ocidentais e decadentes. Esses produtos são praticamente inexistentes nas farmácias, e até mesmo os poucos turistas autorizados a entrar no país têm seus pertences revistados. Se forem encontrados alguns desses itens na bagagem, são confiscados imediatamente. O objetivo do regime é claro: aumentar a população a qualquer custo, gerando mais trabalhadores leais ao sistema e mão de obra barata para o regime. As mulheres são incentivadas a ter o maior número possível de filhos, não por desejo, mas por pressão do Estado. E como se isso não fosse brutal o suficiente, o sistema de saúde não oferece qualquer suporte adequado durante a gravidez, o parto ou o pós-parto. E se a situação já parece absurda, piora ainda mais quando falamos de algo natural: a menstruação. Absorventes descartáveis até existem, mas são caros, difíceis de encontrar e de qualidade duvidosa, ficando fora do alcance da maioria das mulheres. Por isso, cerca de 70% recorre a métodos antigos como o uso de panos. Em um país onde o acesso à água limpa é limitado, a higiene menstrual se transforma em um pesadelo silencioso e quase ninguém ousa reclamar. Número 2. Proibidas de dirigir. Aqui o volante não pertence às mulheres. Elas são proibidas de dirigir carros, mesmo que tenham idade, condição física ou capacidade para isso. A justificativa oficial é absurda. Segundo o governo, as mulheres seriam mais propensas a causar acidentes, e dirigir poderia prejudicar sua saúde física e mental. Nenhum desses argumentos, claro, é sustentado por dados, principalmente num país onde quase não existe trânsito real. A explicação beira o cômico. O mais contraditório é que, apesar de proibidas de dirigir, muitas mulheres são colocadas para trabalhar como agentes de trânsito. São elas que ficam nas ruas, orientando carros, gesticulando com autoridade, expostas ao clima extremo, mas sem o direito de sequer entrar em um automóvel como motoristas. O regime permite que controlem o tráfego, mas não suas próprias vidas. Essa contradição escancara a lógica opressora por trás da regra. O regime permite que sirvam, mas não que decidam. E se alguma for flagrada ao volante, mesmo em áreas rurais, a punição pode incluir interrogatórios, censura pública e suspensão de privilégios básicos. Dirigir é liberdade, e é exatamente por isso que elas não podem. Número 3. Sem bicicleta. E se você pensou que ao menos uma bicicleta resolveria o problema de locomoção, se enganou. Em vez de facilitar a vida das mulheres, o uso de bicicletas também se tornou alvo de proibição. Elas são impedidas de pedalar em diversas áreas urbanas, e essa regra absurda tem sido aplicada com rigidez, como se andar de bicicleta fosse um crime contra o Estado. A explicação oficial diz que isso vai contra a moral socialista. A imagem de uma mulher pedalando é considerada inadequada, ofensiva e até vergonhosa, especialmente em público. Em um sistema onde até o corpo feminino precisa se submeter ao padrão visual do regime, o simples ato de se locomover vira uma afronta. Essa proibição foi imposta oficialmente nos anos 1990, depois que uma jovem morreu atropelada enquanto pedalava. O acidente serviu como desculpa para banir completamente o uso de bicicletas por mulheres. Desde então,
Mulheres foram proibidas de pedalar como se esse transporte simples fosse uma ameaça aos valores da sociedade. Em 2012, houve uma breve tentativa de afrouxar a medida, mas logo o governo voltou atrás. Essa é mais uma regra absurda que mostra até onde vai o controle sobre o corpo e os passos das mulheres. Número 4. Cabelos. Até o jeito de usar o cabelo é controlado. Mulheres têm que escolher entre apenas 18 penteados aprovados pelo governo. Nenhum fio fora do padrão é tolerado. Nada de cortes modernos, mechas coloridas, cachos marcados ou qualquer coisa que remeta à individualidade. Quem decide o que é permitido? O próprio regime. A aparência deve refletir moral tradicional, respeito à pátria e valores socialistas. Na prática, isso significa aparências padronizadas, simples, apagadas e sem liberdade de expressão. Qualquer tentativa de mudar o visual, como alisar, cachear, descolorir ou pintar o cabelo de outra cor, pode ser vista como um ato de desafio. As mulheres são incentivadas, ou melhor, forçadas, a manter o visual discreto, recatado e previsível. Em escolas e ambientes públicos, a fiscalização rígida. Se alguém aparecer com um corte fora do permitido, pode ser chamada à frente de todos e obrigada a cortar o cabelo na hora, como forma de humilhação. Enquanto em muitos países o cabelo é uma extensão da identidade, na Coreia do Norte ele é mais uma ferramenta de controle. Número 5. Casamento. Casar por amor? Isso simplesmente não faz parte da realidade. Muitos casamentos são arranjados por familiares e, em alguns casos, até pelo próprio Estado. O que deveria ser uma união voluntária se transforma em uma ferramenta para reforçar alianças sociais e garantir a lealdade ao regime. E a cerimônia? Também não escapa ao controle. Casamentos luxuosos são proibidos e tudo deve ser feito com simplicidade extrema, não por escolha, mas por imposição. Roupas modestas, poucos convidados, zero ostentação. Demonstrar alegria demais também pode ser mal visto. Um detalhe ainda mais bizarro: as noivas não jogam buquê. Em vez disso, são obrigadas a oferecer flores aos monumentos dos líderes do país, como forma de mostrar submissão e gratidão. O foco do casamento não é o casal, é o regime. Nesse cenário, até o casamento, que em muitos lugares é símbolo de liberdade, união e felicidade, se torna mais uma engrenagem da máquina de controle que define cada passo da vida dessas mulheres. Número 6. Maquiagens. Em termos de beleza, as mulheres norte-coreanas enfrentam regras bastante rígidas. Produtos cosméticos como batons de cores ousadas são desencorajados, especialmente o batom vermelho, que é considerado não adequado. A proibição baseia-se na crença de que o batom vermelho é ousado e não representa os valores socialistas, inclinando-se para a ideia de ocidentalização. A beleza feminina é tratada como uma ameaça à ordem. Cuidar da própria aparência de maneira livre é visto como um ato de vaidade, egoísmo ou até mesmo insubordinação. Nos últimos anos, a primeira-dama Ri Sol-ju apareceu em público com roupas modernas e leves traços de maquiagem, o que levou muitos a acreditarem que o padrão poderia mudar. Mas isso nunca chegou ao povo. O padrão continua rígido, principalmente nas cidades menores, onde a fiscalização é ainda mais severa. Número 7. Sem liberdade. Sair de casa, visitar um parente em outra cidade ou até mudar de bairro, nada disso é simples. Mulheres precisam de autorização do governo até para viajar dentro do próprio país. Não existe o conceito de liberdade de movimento. Tudo é controlado. Cada trajeto precisa ser justificado, aprovado e monitorado. Não há passagens compradas espontaneamente. Não se pega um trem ou um ônibus por vontade própria. Se uma mulher tenta viajar sem permissão oficial, pode ser detida, interrogada e punida por desobediência. Isso se aplica inclusive para quem quer visitar familiares doentes em outras regiões. E viajar para fora do país? Essa possibilidade simplesmente não existe. Exceto em raríssimos casos ligados ao alto escalão do regime, ninguém pode sair das fronteiras. Número 8. Roupas. Até a forma como uma mulher deve se vestir é controlada. Existe uma força informal conhecida como Polícia da Moda, encarregada de garantir que todos, especialmente as mulheres, sigam as regras rigorosas de vestimenta.
As mulheres estão proibidas de usar calças, especialmente na capital, Pyongyang, onde se espera que usem sempre saias ou vestidos para parecerem femininas o suficiente. Qualquer desvio, como o uso de calças ou roupas consideradas muito ocidentais, como shorts que não cobrem os joelhos, é visto como uma influência do capitalismo. Se forem pegas usando uma dessas peças de roupa, as punições podem ser severas. E isso não se aplica apenas às cidadãs locais. Visitantes estrangeiras também devem seguir essas regras. Mulheres que entram no país como parte de delegações diplomáticas, por exemplo, são orientadas a se vestir de forma respeitosa, de acordo com os padrões do regime. Número 9. Sem contato com o estrangeiro. Conversar com alguém de fora pode custar a liberdade, ou até a vida. As mulheres são terminantemente proibidas de se aproximar, interagir ou manter qualquer tipo de contato com estrangeiros. Seja um turista, diplomata ou trabalhador humanitário, qualquer aproximação é vista como uma ameaça ao regime. O medo do regime é claro. Temem que, ao ouvir o mundo exterior, essas mulheres comecem a questionar a realidade em que vivem. Por isso, o isolamento não é só geográfico. Ele é também social, psicológico e pessoal. Ninguém pode saber o que se passa lá dentro, e ninguém lá dentro pode descobrir o que existe fora. As punições por falar com um estrangeiro são severas. A mulher pode ser interrogada por dias, perder seu trabalho, ser enviada para campos de reeducação, e sua família inteira pode ser punida junto. A lógica do regime é simples. Se você ameaça a estabilidade, você precisa desaparecer. Há relatos de mulheres que foram vistas apenas acenando para visitantes em áreas turísticas restritas e, dias depois, simplesmente sumiram. Nenhuma explicação é dada. Nenhuma informação é divulgada. Esse tipo de controle cria um ambiente de medo absoluto. Número 10. Ouvir música. Cantar uma música pop. Assistir a um filme estrangeiro. Apenas isso pode levar à prisão ou à morte. O consumo de qualquer conteúdo cultural que venha de fora é considerado um crime grave. E quem se envolve com isso paga um preço altíssimo. CDs, pendrives, arquivos digitais ou rádios sintonizados em estações estrangeiras são proibidos. Em 2015, o próprio Kim Jong-un ordenou a destruição de todo e qualquer material nocivo vindo do exterior. Músicas sul-coreanas, filmes chineses, novelas indianas e, principalmente, produções americanas são consideradas inimigos do regime. Como as mulheres são vistas pelo regime como mais suscetíveis à mídia e ao entretenimento, elas acabam mais expostas a punições severas por desobedecerem a essa lei. A gravidade da punição varia de acordo com a origem do conteúdo estrangeiro. Ouvir música americana, por exemplo, pode resultar em pena de morte, enquanto assistir a filmes indianos pode levar à prisão. Esse nível extremo de isolamento tem um objetivo claro: impedir que os cidadãos sejam expostos a ideologias externas, garantindo que o controle estatal permaneça inabalado. Na Coreia do Norte, até o que entra pelos seus ouvidos pode ser considerado uma arma contra o regime. Número 11. Proibido calça jeans. Em muitos lugares do mundo, o jeans é uma peça comum, quase universal. Mas sob esse regime, usar uma calça jeans é um ato proibido e perigoso. O tecido é associado diretamente ao que chamam de imperialismo americano, e qualquer um que se vista assim é visto como alguém contaminado pela cultura ocidental. Não importa se é discreto, se é simples, se é confortável. Jeans é símbolo de rebelião aos olhos do governo, e por isso é banido. Para as mulheres, a restrição é ainda mais rígida. Além da proibição geral, existe uma vigilância constante sobre suas roupas. Usar jeans é considerado um insulto ao papel feminino tradicional. Elas devem vestir saias, roupas modestas, cores neutras, nada que lembre liberdade, moda ou estilo. Quem desobedece pode ser abordada por autoridades, chamada para interrogatórios e, em alguns casos, até levada para sessões de reeducação moral. Em regiões mais isoladas, os castigos costumam ser ainda mais severos e públicos, como forma de intimidar todas as outras. Número 12. Educação. Outro ponto alarmante é a restrição no acesso à educação. Embora o governo afirme promover igualdade no ensino, as mulheres enfrentam limitações significativas no tipo de educação que podem receber. Elas são incentivadas a seguir carreiras tradicionais, como enfermagem e ensino,
reforçando papéis de gênero que limitam suas opções de desenvolvimento profissional. Além disso, o currículo escolar é fortemente moldado pela propaganda estatal, com um foco intenso na ideologia do regime, o que restringe o pensamento crítico. Número 13. Profissões. Você já imaginou passar toda a sua vida em apenas um emprego, fazendo a mesma função? Na Coreia do Norte, a liberdade de escolher uma profissão é inexistente. O governo designa o trabalho de cada indivíduo, transformando-o em um compromisso vitalício. Essa designação faz parte de uma rígida regulamentação dentro do sistema coletivista, no qual o governo avalia a força de trabalho necessária em diferentes setores e regiões, alocando pessoas de acordo com essas necessidades. No país, é impossível que os norte-coreanos escolham a profissão dos seus sonhos. Número 14. Obrigadas a aplaudir. Outra regra bastante bizarra, mas não menos severas, envolve a participação em comícios e eventos estatais. As mulheres, assim como os homens, são obrigadas a comparecer a esses eventos como forma de demonstrar sua lealdade ao regime. Qualquer sinal de desinteresse ou falta de entusiasmo pode resultar em punições, e a participação é obrigatória. Muitas vezes, essas mulheres são vistas em trajes tradicionais, dançando e cantando em cerimônias que exaltam a dinastia Kim. O governo utiliza essas ocasiões não apenas como uma forma de monitorar a população, mas também para garantir que todos estejam alinhados com as expectativas e doutrinas do Estado, reforçando ainda mais a opressão vivida por essas mulheres em sua vida cotidiana. Número 15. Sorriso controlado. Por fim, um dos aspectos mais intrigantes sobre a vida das mulheres norte-coreanas é o controle sobre suas expressões pessoais, incluindo o simples ato de sorrir. Em certas datas comemorativas, como o dia da morte de Kim Il-sung, é proibido sorrir, celebrar ou mostrar qualquer sinal de felicidade. O regime acredita que essas datas devem ser momentos de luto e respeito, e a violação dessa regra pode levar a consequências graves, como prisão ou até mesmo trabalhos forçados. Em resumo, viver sob um regime autoritário já é difícil, mas ser mulher dentro desse sistema é ainda mais cruel. Cada passo é vigiado, cada escolha é limitada, desde o que vestem até o que ouvem, com quem falam e até quando podem sorrir. Nada escapa ao controle. Essas 15 regras são apenas uma amostra de uma realidade sufocante, onde a identidade feminina é moldada à força e a liberdade é um conceito inexistente. E agora eu te pergunto, qual dessas regras te chocou mais? Você conseguiria viver sob essas condições? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.